Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar da FI Group. Hoje iremos abordar o Orçamento de Estado suplementar, se foi o que esperar. Antes de mais, agradeço a vossa presença neste webinar, mais um da FI. Hoje vamos apresentar eu, Pierre Quintaneiro, e o meu colega João Pinto, a quem aproveito desde já para cumprimentar. Bom dia, João. Bom dia, Pierre. Obrigado pelas palavras. Obrigado também a toda a gente que nos está a ouvir. E espero que seja do vosso agrado e que seja proveitosa esta sessão. Obrigado, João. Como eu estava a dizer, basicamente o que vamos falar aqui hoje é relativamente ao Orçamento de Estado suplementar, aquilo que levou à revisão do inicial Orçamento de Estado, algumas das medidas e, basicamente, uma medida em concreto que será o CFEI, o Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento, que irá ser escalpelizado. Bem, como sabemos, a pandemia trouxe-nos aqui muitos desafios, tanto a nível económico como a nível social. Quase que a pergunta é o que é que esta pandemia ainda não alterou? Como é óbvio, as empresas ressentiram-se aqui de algumas questões relativas à pandemia. Obviamente que essas questões que as empresas basicamente tiveram dificuldades ou que estão a ter dificuldades, o governo acaba por ter que intervir de alguma forma para ajudar aqui na queda em alguns problemas que essas empresas possam vir a ter. Obviamente que essas alterações ou essas medidas não estavam previstas no Orçamento de Estado inicial e por essa razão teve que ser revisto esse Orçamento de Estado de forma a que essas medidas já fossem incluídas nisto que é o novo panorama. Só querer acrescentar duas coisas antes de passar aos números. A primeira é de que estes números são números do governo, obviamente que existem outras instituições, como por exemplo o FMI, o Conselho das Finanças Públicas, eventualmente o Banco de Portugal tem números diferentes destes, eventualmente um bocadinho mais pessimistas, mas vamos tomar estes números como os números que iremos seguir como uma linha condutora. E outra questão é, estes números comparam o Orçamento de Estado suplementar, ou as previsões do Orçamento de Estado suplementar, face àquilo que é o Orçamento de Estado de 2019 executado. Portanto, vamos passar então aqui alguns números. O primeiro deles é o déficit. O déficit, prevê-se que o déficit vá para os 6,3%. Embora ontem o Ministro das Finanças já tinha alertado que este valor seria revisto para os 7%. Obviamente que estamos sempre a falar de valores que, face àquilo que outras instituições, são um pouco mais baixos do que algumas das instituições prevêem que possa acontecer. Este valor é, obviamente, consequência desta pandemia, o aumento da despesa pública, a diminuição da receita, e essencialmente é aqui uma questão que pode ser mais assustadora, no sentido de que, por exemplo, em 2019 tivemos um excedente orçamental e o déficit nestes valores só tem paralelo, por exemplo, com o período em que esteve aqui a Troika. Portanto, percebemos a partir daqui qual a dimensão deste déficit. Temos aqui o aumento da despesa pública em 13,1%. Este aumento está muito ligado com o aumento das prestações sociais, com o aumento dos subsídios, ou seja, com o aumento dos encargos do Estado para fazer face a esta questão. Temos uma queda de 5% na receita pública. Esta receita pública está, obviamente, também muito ligada com a questão da receita fiscal. A receita fiscal, basicamente, está relacionada também com a questão do IRC. O governo, aqui a nível de impostos, vai receber menos impostos do que aqueles que eventualmente se previa. Portanto, tem aqui um reflexo na queda da receita pública. Temos também aqui a queda do PIB, Produto Interno Bruto. Obviamente que estas medidas do governo, o confinamento, tudo isto nos levou para casa e que nos está a fazer, por exemplo, também que os webinars sejam uma realidade que já é uma normalidade. Também se deveu aqui à parte da contração do Produto Interno Bruto. E esse Produto Interno Bruto só se prevê este ano, prevê-se uma queda muito alta, como eu estou aqui a dizer, e uma das coisas é que esta queda do PIB já não se verificava também aqui há algumas décadas. Esta queda do PIB vai impactar no aumento do rácio da dívida pública face ao PIB, porque diminuindo nós o denominador, obviamente que provoca um aumento do rácio da dívida pública. Obviamente que se prevê que a partir do momento em que o PIB voltar para valores normais, esperamos que face
depois desta pandemia passar, este rácio também volta para valores mais normais dentro daquilo que são os valores que já temos vindo a ter. Uma última questão, e passo aqui a publicidade. O webinar hoje centrar-se-á muito na questão do CFEI, mas estes valores macroeconómicos serão debatidos mais em detalhe no nosso webinar de 31 de julho, onde vamos discutir os principais riscos socioeconómicos nos próximos meses associados à Covid-19. O Orçamento de Estado Suplementar permite também aqui a materialização do Programa de Estabilidade Económica e Social, um programa que mobiliza um total de 4.230 milhões de euros para fazer face aqui a toda esta situação. Primeiro, temos que 1.635 milhões de euros serão com medidas de financiamento no Orçamento de Estado, ou seja, são medidas com direto impacto no Orçamento de Estado. Depois estão previstas também 478 milhões de euros em medidas financiadas por fundos europeus, ou seja, sem impacto direto no Orçamento de Estado. Fundos europeus esses também vão financiar em 1.059 milhões de euros as empresas da administração pública. Depois temos também o pacto de 110 milhões de euros só em 2021 e prevê-se também, obviamente, que as regiões autónomas se dividem em cerca de 948 milhões de euros. Vamos agora passar para algumas medidas previstas neste Orçamento de Estado Suplementar. O primeiro acaba por ser o alargamento do prazo de reporte de prejuízos fiscais relativamente a 2020 e 2021. O prazo passa do anterior valor de 5 anos para o atual, ou seja, o que está previsto para 10 anos. E também o limite do reporte face ao lucro estava anteriormente em 70%, passa agora para 80%. A segunda medida prevê um ajustamento dos pagamentos por conta de IRC devidos em 2020. Como nós sabemos, os pagamentos por conta são uma antecipação de um pagamento de IRC com base em dados do ano anterior. Por hipótese, em 2020 iríamos estar a fazer antecipações de pagamento com base em dados de 2019. Ou seja, para a maioria das empresas, este ano 2020 vai ser pior do que o ano 2019. Estar a fazer pagamentos de IRC com base nisso seria provavelmente estar a adiantar dinheiro que não se iria ser pago, ou basicamente iria aqui colocar algumas questões. E aqui, quem é que pode usufruir da isenção total? São empresas de alojamento e turismo, ou que tenham tido uma quebra superior a 40% no primeiro semestre de 2020, e tem isenção de 50% empresas que tenham tido quebras superiores a 20% aqui no primeiro semestre também. Depois, the last but not the least, a reintrodução do crédito fiscal extraordinário ao investimento, que é o tema central deste webinar e que será explicado aqui pelo meu colega João, que nos vai dar agora alguma explicação relativamente a este benefício fiscal. João. Obrigado, Pierre. Obrigado pela introdução e pela contextualização que fizeste à reintrodução deste benefício fiscal e reintrodução. Porquê? Porque, e provavelmente também a maior parte das pessoas que nos ouvem recordam-se do CEFEI quando foi inicialmente lançado, portanto daí esta nomenclatura de CEFEI 2. De facto houve uma primeira versão em 2013, também vivíamos uma altura de um contexto económico e financeiro complicado, estávamos em plena crise, por outros motivos, mas importava ao governo na altura, e recordo-me também que para além da crise estávamos também em fase de transição de quadros comunitários, portanto entre Ucrânia e Portugal 2020, e portanto estávamos a viver aquele ato de tempo em que geralmente não há candidaturas, não há projetos financiados e portanto o contexto já não era fácil, não existia por este lado os incentivos financeiros que muitas vezes sabemos que catapultam o investimento, não é? É normal. Para além disso, outros benefícios fiscais que temos hoje não eram na altura, e recordo-me do REFAI, por exemplo, tão generoso, digamos assim, como é hoje, e portanto daí surgiu na altura o CEFEI. Teve em vigor de investimentos de 1 de junho a 31 de dezembro, portanto, de 2013, e vamos ver mais à frente os dados, em maior detalhe, os dados, o impacto que este benefício fiscal teve. Vamos ver mais à frente em detalhe que de facto teve um impacto grande, mas vemos desde logo aqui que foram cerca de 15.000 as empresas abrangidas por esta medida. Mais especificamente, podemos ver que só em 2013 o CEFEI 1
representou um reporte fiscal de cerca de 228 milhões de euros. Naturalmente, depois nos anos seguintes esse valor foi baixando, não é? E aqui estamos a falar sobretudo do crédito fiscal, não é? Uma vez que este benefício tem depois um reporte fiscal de 5 anos, portanto, o qual se esgotou em 2018, portanto, acabou por ter aqui um impacto. Já vamos ver os dados comparativos com outros benefícios fiscais, vemos neste quadro, um impacto bastante grande. Em 2013 representou praticamente metade da totalidade dos benefícios fiscais em sede de IRC, portanto os tais 228 milhões de euros num total de 487. E se olharmos para a trajetória dos últimos anos, e o último ano em que há dados conhecidos, estamos a falar de 2018, não há nenhum benefício fiscal que tenha uma representatividade tão grande como se foi tinha nessa altura. E, portanto, isto para dizer o quê? Porque agora já está respondido, naturalmente, mas porque este benefício fiscal? Porque, de facto, como vimos, teve na sua primeira edição um impacto muito significativo e, portanto, estamos novamente numa altura, numa época de grande incerteza, seguramente, e tal como os dados que falaste, Pierre, portanto, de alguma dificuldade económica e financeira, portanto, não sabemos exatamente até que ponto iremos chegar e, portanto, importa desde logo o Estado conseguir introduzir aqui uma ferramenta fiscal que de alguma forma anime as empresas e que possa potenciar o investimento produtivo, porque é disso que falamos, para que se consiga contornar este momento menos positivo. Relativamente ao CEFEI 2, de forma mais objetiva, e portanto ele foi aprovado na proposta de lei número 33, portanto no Orçamento de Estado recentemente aprovado. O benefício fiscal, portanto, tem como beneficiários os sujeitos passivos de IRC que exerçam a título principal uma atividade, pode ser tanto de natureza comercial, industrial ou agrícola. Os critérios são os critérios habituais para este tipo de incentivos ou benefícios. Portanto, as empresas que utilizem ou que estão em condições de utilizar devem ter uma contabilidade organizada. O lucro tributável não deve ser determinado por métodos indiretos. A situação deve estar naturalmente também regularizada, a situação tributária, e devem também as empresas, e já vamos ver depois à frente em maior detalhe, garantir a manutenção dos contratos de trabalho por 3 anos após a utilização do benefício. O benefício propriamente dito é uma dedução à coleta de 20% das despesas elegíveis, que já vamos ver mais à frente quais são, em maior detalhe, até um máximo de 5 milhões de euros das despesas elegíveis. Existe uma limitação na utilização deste benefício até, portanto, 70% da concorrência da coleta, o que é superior face a outros benefícios, mas vai em linha com aquilo que foi o CEFEI 1. No caso das empresas que tenham o benefício portanto, já está em vigor para investimentos a partir de 1 de julho e para, portanto, investimentos que sejam feitos até 30 de junho do próximo ano, de 2021, portanto, serão estes 12 meses o período elegível para este benefício fiscal e, portanto, as empresas que tenham um exercício fiscal, portanto, diferente, que não coincida com o ano civil, por exemplo, que inicia em setembro, vai poder fazer os investimentos entre, por exemplo, 1 de setembro de 2020 até 31 de agosto de 2021, ou seja, 12 meses, tal e qual as empresas que têm o ano fiscal coincidente com o ano civil. O montante não deduzido, portanto, fica em crédito fiscal durante os 5 anos seguintes, se não utilizado logo no primeiro ano. Sabemos então que, sendo este um benefício fiscal que pretende catapultar o investimento, sobretudo investimento produtivo, as despesas elegíveis são naturalmente os ativos fixos tangíveis, não é? Como máquinas e equipamentos produtivos, a construção, a aquisição, a reparação ou a ampliação de quaisquer edifícios, desde que estes estejam afetos a atividades produtivas ou administrativas, assim como o mobiliário, os artigos de conforto ou decoração, também eles devem estar afetos à atividade produtiva ou administrativa. Os ativos biológicos que não sejam consumíveis,
As despesas com elementos de propriedade industrial, como é o caso das patentes, das marcas ou de outras despesas, e também as despesas com projetos de desenvolvimento que podem ser capitalizados. Podemos ver aqui um exercício, um exemplo muito simples. Portanto, para um investimento de 500 mil euros, o benefício fiscal em sede, portanto, de IRC por via do CEFEI, é de cerca de 100 mil euros. Imaginando que em determinado ano a empresa tenha uma coleta de 80 mil euros, podem então utilizar 70%, portanto, do benefício até 70% da correção da coleta, que seriam 56 mil euros. Portanto, a empresa pode utilizar 56 mil euros e o remanescente depois para os 100 mil euros fica em crédito fiscal durante 5 anos. Portanto, os 44 mil euros de remanescente ficarão para utilizar nos próximos 5 exercícios. Antes de passar ao próximo slide, vamos fazer aqui uma pequena sondagem. Gostaríamos de contar com a vossa presença para perceber uma pergunta muito simples, percebermos, no caso das vossas empresas, que benefício fiscal pensam utilizar para os investimentos relativos a 2020, portanto, para os investimentos produtivos, né? Se vão optar pelo REFAR, se vão optar pelo CEFEI, se vão optar por ambos, porque no limite podem ser ambos utilizados, desde que não coincidam nos investimentos, naturalmente, ou se não vão utilizar nenhum. Bem, vejo que temos mais de metade, portanto, mais de metade das pessoas que vão optar por ambos. Portanto, depois em segundo lugar surge o CEFEI, nenhum como terceira resposta mais representativa, e por último o REFAR. Bem, nós agora vamos fazer uma análise no próximo slide. Vamos fazer essa análise da diferença, porque no fundo nós sabemos que temos aqui várias possibilidades para este tipo de investimentos produtivos, não é? Portanto, existem sobretudo o DLRR, o REFAI e o CEFEI, que podem apoiar os mesmos tipos de investimentos afetos à exploração da empresa. Naturalmente, cada um tem as suas especificidades, que vamos analisar aqui em maior detalhe, e depois vamos tentar perceber de que modo é que uma empresa pode, no limite, e deve, naturalmente, também na minha opinião, fazer uma análise estratégica daquilo, em função daquilo que é a sua atividade, em função daquilo que são os seus resultados, em função daquilo que são os investimentos, perceber que tipo de benefício pode utilizar, no limite utilizar em conjunto, porque alguns destes benefícios podem ser utilizados de forma cumulativa, naturalmente respeitando aquilo que são os máximos de auxílios regionais, e portanto tudo isso deve ser feito para se poder analisar então qual é a forma mais rentável ou de que modo podemos promover uma maior otimização fiscal na empresa. Portanto, olhando em maior detalhe, e começando pelo DLRR, portanto, dedução de lucros retidos e reinvestidos, portanto, a taxa de incentivo ou o benefício fiscal, as empresas devem constituir uma reserva associada aos lucros do ano ou de uma parte desses lucros, por hipótese, um exercício meramente académico, portanto, que constitua uma reserva de cerca de 100 mil euros. A taxa de incentivo, portanto, associada ao DLRR, é de 10% em condições normais, 12% para as empresas que estejam em territórios do interior do país, ou seja, a empresa faz essa reserva de 100 mil euros, está obrigada a reinvestir esse montante num prazo de 4 anos agora, e tem um benefício fiscal de cerca de 10 mil euros em condições normais, ou de 12 mil se estiver no interior do país. Há uma limitação à coleta para as médias empresas de 25%, e de 50% no caso de ser uma micro ou uma pequena empresa. É um benefício fiscal que não tem crédito fiscal, que está restrito a micro e PMEs, ou seja, as grandes empresas não PMEs não podem utilizar este benefício fiscal, abrange o setor comercial, industrial ou agrícola, não obriga a uma criação de postos de trabalho e o limite de investimento elegível é de cerca de 12 milhões de euros. No caso do REFAI, temos um incentivo, também ele fiscal naturalmente, que tem uma taxa de incentivo de 25% até aos primeiros 15 milhões de investimento, acima disso de 10%. Tem um limite máximo de utilização sobre a coleta
anualmente cerca de 50%, portanto não pode ultrapassar 50% da concorrência total da coleta desse ano. Se ultrapassar, naturalmente a empresa fica com esse valor para crédito fiscal que será válido durante 10 anos. Todas as empresas ou todas as dimensões das empresas podem utilizar, ou seja, PMEs e não PMEs podem utilizar o RFI. Naturalmente depois existem outras, existe o conceito máximo das relações regionais que acaba por limitar, em função da dimensão das empresas, a utilização aqui deste incentivo a determinados patamares. Portanto, é um benefício fiscal que está restrito a alguns setores de atividade, portanto, sobretudo a área industrial, a área do turismo, a área do IT, são as principais áreas que podem utilizar este benefício fiscal, portanto, restringe muitas atividades. E, portanto, e mesmo dentro destas áreas industriais, nem todas também podem utilizar, existem algumas exceções. É um benefício fiscal que, para além de outros requisitos, obriga à criação de postos de trabalho, está bem? E não existe necessariamente um investimento elegível máximo. Sabemos sim que acima de 100 milhões de euros devemos notificar a Comissão Europeia acerca portanto, da utilização do benefício, mas não existe necessariamente um valor máximo. Relativamente ao SFEI, já vimos as condições, ainda assim de uma forma resumida e aqui numa lógica comparativa com os outros benefícios. Temos uma taxa de incentivo então dos 20%, um limite máximo de utilização da concorrência da coleta até 70%, portanto, contrastando aqui com o RFI é um pouquinho superior. Temos um crédito fiscal de 5 anos. Também todas as empresas poderão utilizar todas, no sentido em que, independentemente da sua dimensão, poderão utilizar este benefício fiscal, sejam PMEs ou não. Os setores de atividade são um pouquinho mais abrangentes, portanto, estamos a falar aqui de tantos setores comercial, industrial ou agrícola. Não obriga à criação de postos de trabalho, obriga sim à manutenção de postos de trabalho, mas são conceitos diferentes e, neste caso, menos restritivo. E estamos condicionados aqui, sim, a nível de investimento elegível, na casa dos 5 milhões de euros. Portanto, a ideia, no fundo, a nossa ideia com este quadro é passar-vos também a mensagem de que, de facto, são 3 benefícios que podem ir sobre os mesmos investimentos e que, no fundo, cada empresa, em função da sua realidade, conforme já falei há pouco, em função de uma série de variáveis, deve ser estudado qual é a melhor forma, qual é o melhor caminho, porque há sempre uma ou mais possibilidades de utilização destes benefícios. Portanto, é uma questão de se estudar o cenário que é mais vantajoso para a empresa. Naturalmente, estaremos disponíveis para o fazer, caso assim o entenda. Pierre, devolvo-te a palavra. Não sei se tens alguma questão, alguma consideração que queiras esclarecer. Obrigado, João. Sim, tenho, embora tenhas apresentado aqui de forma muito clara todas as diferenças, as principais semelhanças entre os diferentes benefícios fiscais. Nos dá também aqui um quadro geral sobre aquilo que são os benefícios fiscais, aqui essencialmente sobre o investimento. Mas tinha aqui uma questão, e a questão era relativamente aqui ao SFEI e ao RFI. Nós vemos que, por exemplo, o SFEI e o RFI têm muitas semelhanças entre eles. Para mim, por exemplo, enquanto empresário, se quiser escolher entre um e outro, quais é que tu apontas como as principais diferenças? Bem, eu diria que a começar na taxa de incentivo, portanto, que desde logo é diferente no RFI de 25%, então até aos 15 milhões, e o SFEI é de 20%, portanto, é necessariamente um dos critérios a levar em linha de conta, não é? Porque acabam por ser de 5% de diferença, mas pode ser relevante, naturalmente. A maior abrangência do SFEI face ao RFI, ou seja, maior abrangência naquilo que são as empresas elegíveis que podem utilizar dos setores que não estejam naqueles que eu falei há pouco, ou seja, uma empresa no limite na área de construção civil pode utilizar o SFEI e não pode utilizar o RFI. Portanto, nesse capítulo, claramente o SFEI é muito mais abrangente e eu acho que a intenção, claramente, do governo é essa, portanto, é não deixar ninguém para trás neste momento, porque o investimento de facto é preciso e a manutenção dos postos de trabalho também. E, portanto,
é uma ferramenta que muitas das empresas que estão vedadas ao RFI podem utilizar enquanto SFEI. Falei na construção civil, mas há muitos outros setores que podem utilizar o SFEI e não podem utilizar o RFI. E eu diria que a criação de postos de trabalho também é uma diferença, é um critério bastante significativo. Ou seja, como nós falamos, o RFI de facto, obriga à criação líquida de postos de trabalho. O SFEI obriga apenas à manutenção do posto de trabalho, o que é uma diferença grande porque não necessitamos no ano de utilização do benefício de ter essa criação líquida de postos de trabalho. Aquilo que temos que garantir é que durante 3 anos após a utilização do benefício fiscal, no caso do SFEI, a empresa mantém os postos de trabalho, ou seja, está impedida de utilizar este benefício fiscal, está impedida, portanto, de utilizar a figura de despedimento coletivo e despedimento por extinção de posto de trabalho, o que acaba por ser uma situação bastante mais aberta, digamos assim, menos restritiva face ao FAI. Portanto, recapitulando, eu diria que são então 3. Taxa de incentivo é diferente, portanto, deve ser estudado até que ponto, embora temos uma taxa de incentivo, lá está, no FAI, que é superior ao SFEI, mas depois pode ser para as empresas que já utilizam outros incentivos, por exemplo, que utilizam Portugal 2020, por hipótese, ou outros incentivos financeiros, muitas vezes na prática não utilizamos os 25%, não é? No RFI, porque estamos a ultrapassar aquilo que é que são os conceitos de auxílios regionais e, portanto, na prática acaba por ser mais baixa essa taxa. Portanto, tem que ser analisada, mas claramente esta é uma das diferenças, a taxa de incentivo. A questão da maior abrangência das atividades elegíveis, claramente mais restritivo o RFI e o SFEI bastante mais aberto, digamos assim, a outros setores de atividade, e a obrigação da criação dos postos de trabalho no lado do RFI, no lado do SFEI apenas a manutenção, ou seja, o não despedimento, utilizando a figura do despedimento coletivo e despedimento por extinção de postos de trabalho. Obrigado, João. Tenho mais uma questão. Nós vimos durante esta apresentação que este SFEI 2 representa uma segunda versão do SFEI, podemos lhe chamar o primeiro SFEI, que foi lançado em 2013. Quais são para ti as principais diferenças que encontras entre esta segunda versão do SFEI e a primeira que tinha sido lançada em 2013? Certo. Bem, eles são em tudo semelhantes, ou seja, até o contexto económico que vivemos, não é? Naturalmente que a crise tem origens diferentes, mas ambos são soluções de recurso, digamos assim, em momentos de crise. Todas as especificidades são muito semelhantes, à exceção desta última, que falámos há pouco, quando estamos a fazer a distinção entre a utilização do RFI e do SFEI, ou seja, a obrigação da manutenção dos postos de trabalho. Isto não era uma condição no SFEI 1, digamos assim, em 2013. Agora sim surge como de facto uma obrigação e, quer dizer, a meu ver, com sentido. No fundo, o governo quer estimular o investimento, naturalmente, mas quer garantir os postos de trabalho. E, portanto, no fundo, utiliza quase como moeda de troca com as empresas. Portanto, em troca do benefício fiscal, as empresas comprometem-se durante este período de 3 anos, que em princípio será o suficiente para passarmos esta fase mais conturbada, em não despedir, portanto, em não reduzir o número de postos de trabalho por esta via, e, portanto, tem esta limitação, digamos assim. Se calhar passaríamos então algumas questões que nos estão aqui a colocar. Vou selecionar algumas. Deixem-me só aqui ver, só um minuto. A primeira tem a ver com a questão dos ativos fixos. É já uma questão que é relativamente recorrente naquilo que são os projetos tanto de Portugal 2020 como benefícios fiscais, e que é se os ativos fixos têm que ser comprados em Estado Novo. Certo, sim, e eu deveria ter mencionado isso, mas sim, à semelhança dos outros benefícios fiscais e mesmo de incentivos, portanto, os investimentos devem ser adquiridos, devem ser feitos, portanto, em Estado Novo, portanto, os ativos fixos também, não é? Naturalmente.
Ok. Há aqui também algumas perguntas relativamente à cumulatividade de alguns benefícios fiscais, não é? Que falaste aqui. Pronto, sobre o mesmo tipo de investimentos, o que é que tens a dizer sobre esta questão? Certo. Bem, eu vejo uma das questões, portanto, tem que ver com o facto de poder ser cumulativo com o DLRR. Não, o CEFEI especificamente não pode ser cumulativo com o DLRE, ao contrário do REFAI, uma vez que o Código Fiscal ao Investimento assim o dita. Portanto, é uma exceção. E, portanto, a menos que algo venha a mudar futuramente, e, portanto, haja alguma alteração ao benefício até final do ano, não é? Que será quando as empresas irão utilizar pela primeira vez o benefício, não é neste momento cumulativo se feito com DLRE. Ok. Pode ser cumulativo, sim, com outros incentivos, como é o caso do Portugal 2020, mas concretamente com o DLRR não. Ok. Isto aqui, esta resposta que me acabas de dar, até acaba por responder algumas questões. A primeira tem a ver com a Carmen Mulher, que perguntava exatamente se era cumulativo com o DLRR, que acabaste por responder. Temos aqui também o André Mota, que pergunta se estes incentivos relacionam-se de alguma forma com os projetos apoiados pelo Portugal 2020. Penso que de alguma forma também acabaste por responder essa questão. E basicamente será isso. Bem, acho que estamos de perguntas, de questões, pelo menos aquelas que são mais relevantes, já ultrapassámos a maioria delas. Obviamente que há muitas questões com as quais não conseguimos responder diretamente aqui, mas depois eventualmente poderão ser enviados alguns esclarecimentos de algumas questões que não foram aqui respondidas. Resta-me agradecer a presença de todos. Antes de ir ao final, queria só relembrar que durante a próxima semana iremos ter um webinar aqui relativamente, que agora me está a falhar aqui o link. Penso que será partilhado o link do webinar, exatamente, que será sobre a importância dos hubs tecnológicos e centros de excelência em Portugal e que contará com a Filomena Dias, da AICEP, e o Pedro Almeida, da Inova Ria. Portanto, passo aqui também, uma vez mais, a publicidade. Espero que se juntem a nós para também discutirmos mais esta questão. Neste tem sido um ciclo de webinars que temos feito nestes tempos, não é? Que são diferentes, como aqui vemos. Agradecer a presença. João, não sei se também pretendes dizer mais alguma coisa. Sim, só em jeito de conclusão, portanto, e reforçando aquilo que dizias há pouco, existindo depois questões em maior detalhe, estaremos naturalmente disponíveis para poder esclarecê-las. Portanto, não deixem de nos contactar. Agradecer também a presença de todas as pessoas que investiram este tempo para estarem presentes. E seguiremos já na próxima semana, então, com um novo webinar. Portanto, na expectativa de estarmos também aqui constantemente a podermos acompanhar algumas daquelas que são as preocupações de diversas naturezas das empresas e, portanto, esperemos que sejam também do vosso agrado. Obrigado também, Pierre. Alguma questão, reforço, estaremos disponíveis. Ok, obrigado, João. Uma última questão só. Esta apresentação vai ser partilhada com as pessoas que se inscreveram, portanto vão ter acesso a ela para depois também poderem rever. Muito obrigado e um bom dia.